Que é isso, velho? Que comentário gigante é esse? Completo. Na minha opinião, seja bem-vindo ao Sobre Bíblias, o seu canal de Bíblia e de estudo aqui no YouTube. Hoje é dia de Batalha de Bíblias. Eu escolhi o texto, vocês não sabiam quando estava escolhendo as Bíblias. E vocês escolheram 3 grandes Bíblias de estudo para a gente comparar os comentários e definir quem comenta melhor o texto de Mateus capítulo 19. Texto sobre divórcio e novo casamento. É polêmico, eu sei que é polêmico, tem várias opiniões. Inclusive, deixa a sua opinião aqui nos comentários enquanto a gente vai conhecer as 3 participantes de hoje e depois ainda vote no melhor comentário, tá bom? Nós vamos ler o texto daqui a pouco, eu não vou fazer comentário, eu quero avaliar os comentários que a gente tem aqui. Quem vai entrar na parada hoje é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que vocês escolheram, ela passou aí na votação de vocês, e a Thomas Nelson já ganhou outras batalhas de Bíblias aqui. Inclusive tem outros vídeos assim no canal. Eu vou fazer mais para vocês também, que é uma série de vídeo muito boa. A outra que vai entrar hoje, ó, a estreia dela, hein? Bíblia de Estudo ACF. Será que ela ganha? O pessoal falou muito bem dela, né? Eu não sei. A gente tem que ler o comentário e saber o que ela faz, né? E uma das mais vitoriosas que já teve aqui no canal, Bíblia de Estudo NA, que já tá pedindo para ser trocada. Minha Bíblia de Estudo já tá ficando velha. Caramba, a folha já tá ficando amarelada. Mas ela já ganhou várias disputas aqui no canal, hein? Vamos começar pela Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que é a que tá aqui embaixo, aqui na minha mão já. Vou botar ela aqui na minha mesa e vamos ler o texto da vez, né? O texto tá aqui na nossa tela, ó. Diz o seguinte, Jesus falando, tá? Eu vos digo, porém, que qualquer homem, nesse caso, ou qualquer pessoa que repudiar a sua esposa, o seu cônjuge, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra pessoa, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Várias coisas interessantes na fala de Jesus. Antes disso, ele fala que Moisés autorizou uma certa liberdade em relação ao casamento e segundo casamento, mas que não é correto fazer isso a não ser por causa da fornicação. E aí que entra a questão, o que é fornicação, né? O que pode ser considerado tão ruim quanto fornicação ou não tem? Isso tudo depende muito da opinião de todo mundo, né? Todo mundo tem uma opinião diferente sobre isso. E eu é que não vou colocar o meu pescoço para vocês cortarem aqui, mas Jesus está falando que não é correto fazer isso a não ser por causa da fornicação, e ele fala mais. A pessoa que se divorcia para casar com outra pessoa comete adultério, e a pessoa que se casa com aquela que foi abandonada também comete adultério. Nesse caso, na verdade, acredito que Jesus está falando que os 4 são adúlteros aqui nessa situação. Eu fiz a leitura errada do texto. Por que eu fiz a leitura errada? Porque eu não considerei o texto e o contexto, e é essencial ler o texto e contexto. Nós não vamos ler hoje, porque quem vai ser avaliado são as Bíblias de estudo. Elas é que tem que ter considerado o texto e contexto. Hoje a gente só está aqui de juiz, né? Mas eu quero lembrar vocês de que quando vocês forem ler a Bíblia, vocês têm que considerar o texto e contexto, tá? E isso também é o nome do meu livro, que eu quero fazer jabá dele aqui, a 5ª edição do Texto e Contexto, um livro inteiro sobre leitura e interpretação da Bíblia de forma prática e bíblica, com alguns extras ainda. Por exemplo, a 5ª edição eu falo sobre inteligência artificial, como usar a inteligência artificial na sua interpretação da Bíblia ou no seu estudo da Bíblia. Além disso, tem um capítulo sobre homilética transformadora, e uma coisa que é nova é isso aqui, ó. Cada capítulo tem um QR Code para você ver o vídeo correspondente a ele, cara. É isso mesmo. Cada capítulo que tem um vídeo gravado, né? Eu garanto que tem muitos vídeos gravados. Então você vai ler aqui e assistir no YouTube depois aquilo que você estava estudando no livro. Além disso, pessoal, eu deixei liberado a 4ª edição do meu livro, porque ela é mais barata, tem menos páginas, tá? Tem menos recurso também, mas é um recurso aí para quem não pode comprar a 5ª edição, comprar a 4ª também. Como é que eu faço para comprar? Você tá falando, eu não sei como é que eu compro. Esse QR Code aqui, aponta o celular para ele, vai lá na minha seção de livros e também aqui na descrição tem um link do texto e contexto, beleza? Aliás, eu tenho que falar com vocês que esse site oficial, ele só foi possível por causa do Igreja 24 Horas, eu sempre falo deles, porque eles ajudaram muito na criação e publicação do site. Então conheça também, você que é pastor, que tem uma igreja, conheça o site Igreja 24 Horas, que ele é um gestor de igreja com a possibilidade de ter um site ativo também. E os caras vão te ajudar e vão te explicar lá que eles são gente boa, tá bom?
E agora, o que as Bíblias falam? Ó, vamos começar pela Thomas Nelson Brasil. Já lemos o texto, já entendemos mais ou menos ali o que ele está falando, e agora nós vamos aqui para a nossa mesa entender o que ele fala, né? Vou abrir aqui para vocês, ó. Essa é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, essa capa vermelha, bonita, na minha opinião é a mais bonita que eles fizeram, e nós temos aqui o nosso texto. Eu não tenho nenhuma lapiseira aqui, então peraí que eu vou pegar uma lapiseira aqui rapidinho. Tá posicionado aqui o nosso comentário. Eu foquei direto no versículo 9 para a gente não se distrair com o restante. Fiz umas marcações ali para a gente pensar a respeito dele e definir a qualidade do comentário. Eu vou lembrar vocês que tem que colocar nos comentários, tá? Vou aguardar os comentários de vocês. Vamos lá, ó. 19, versículo 9. Confira os comentários em 5, 31 e 32. Então está dizendo que existe um comentário complementar a esse lá no Sermão do Monte. Então esse aqui é do Sermão do Monte, né? Lá tem uma pequena diferença. Você sabe qual é a diferença? Coloca no comentário se você sabe, para as pessoas que não sabem a diferença desse texto aqui para o texto que nós lemos aqui no capítulo 19, tá bom? Então confira o comentário em 5, 31 e 32. O indivíduo comete adultério porque na antiguidade o divórcio ocorria tipicamente com vistas a um novo casamento. Então, esse era o pecado que Jesus estava denunciando. Vou dar um jeito aqui de fazer o divórcio para eu me casar novamente. Esse era o problema tratado no texto. Jesus estava falando sobre isso. Não é que não havia outros problemas, mas nesse texto é isso que ele está falando. Os caras, eles se divorciavam da esposa por qualquer coisa para casar com outra mulher mais novinha, mais bonita, entendeu? Ou depois do casamento ele viu que aquela mulher, ela fedia, sei lá, o que ela fazia, não lavava roupa. E Jesus está considerando que isso é errado, você se divorciar por isso é errado. E aí o comentário aqui, ele vai nos inteirar desse contexto. Ficou legal aqui, ó. Então o indivíduo comete adultério porque na antiguidade o divórcio ocorria tipicamente com vistas a um novo casamento. Então era só para ter um novo casamento. Mesmo, porém, a ruptura, a letra aqui é tão pequena que eu estou preferindo olhar na tela. Eu vou olhar aqui, ó. Mesmo, porém, a ruptura do primeiro casamento pode servir por si só de metáfora para o adultério, da mesma forma como a infidelidade de Israel foi assemelhada à prostituição no decorrer do Antigo Testamento. Então ela assume a ideia de que o texto pode estar abrangendo mais coisas para que Jesus resolva outros problemas também. É como se fosse uma metáfora. Quando a gente tem uma metáfora, aquela metáfora pode ser usada para outros contextos também, né? Ele está falando que pode ser isso, não está assumindo que pode ser isso. Ela dá o exemplo aqui do profeta Oséias, que foi o principal a usar essa metáfora, né? Agora ela vai falar sobre a imoralidade sexual, porque na NVI eles citam imoralidade sexual no texto, eles traduzem como imoralidade sexual. Tanto os seguidores de Hilel quanto de Shammai, dois fariseus contemporâneos de Jesus, concordavam que a infidelidade sexual requeria o divórcio, bem como toda a visão greco-romana conhecida da época. Jesus, entretanto, meramente permite o divórcio em vez de exigi-lo. Aonde que ele faz isso? Deixa eu ver aqui. Jesus, versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da mulher por imoralidade e se casar com outra mulher está cometendo divórcio. Jesus não está indicando nada, ele só está comentando, né? Ele não está permitindo, ele só está comentando, né? Mas beleza. O que você acha dessa parte aqui? Jesus permitiu ou ele só comentou? Mas está falando que permite, ó, meramente permite o divórcio em vez de exigi-lo. Alguns argumentam que o divórcio aqui significa apenas separação, outros que apenas o divórcio e não novo casamento é permitido. Há ainda os que interpretam imoralidade sexual como intercurso pré-conjugal ou incesto. Então eles abrangem mais a palavra imoralidade sexual para caber outras coisas, como por exemplo incesto. Incesto é um pecado que tem uma condenação, acho que até pior do que o divórcio, né? Na lei fala pior do incesto, mas ele está falando que algumas pessoas interpretam assim. De qualquer maneira, todas as alternativas apelam a significados bem inferiores das palavras usadas no texto e não se encaixam ao contexto original com naturalidade. Interessante falar que não se encaixa no contexto com naturalidade, porque Jesus estava tratando de um pecado muito particular, né? Mesmo que a solução possa alcançar outros contextos, ele está falando exatamente do cara
que manda a mulher embora porque não gostou dela, por uma coisa, por frescura às vezes, e só para casar com uma outra, né? Jesus estava tratando desse contexto e não de incesto ou intercurso pré-conjugal. Uma coisa que a Bíblia traz aqui, a Thomas Nelson traz, é a ideia de que havia duas visões diferentes já na época de Jesus. Essa briga que existe hoje, ela é da época de Jesus, né? A ideia de que pode se divorciar ou não pode se divorciar. Pode divorciar e casar de novo ou não pode casar de novo. Tem gente que acha que não pode casar de novo enquanto a seu esposo ou a sua esposa estiver viva, né? E essa é a briga que acontece desde o início. A Thomas Nelson informa aqui. Achei muito bom essa parte aqui também. Outra coisa que ela vai trazer essa ideia também, né, de ser permitido só o divórcio ou divórcio ou casamento. Ela também trouxe isso aqui, o que foi uma grande informação. Se eu estivesse estudando sem saber o que era esse texto, eu seria levado a pesquisar mais a respeito desse tema. Então, eu gostei bastante do comentário da Thomas Nelson para esse versículo, tá bom? E qual nota você dá para esse comentário? Bota aqui nos comentários a nota que você dá. Eu não vou botar minhas notas, tá? Porque eu tenho que ficar avaliando e isso já consome bastante a minha mente aqui. Vamos colocar aqui a ACF de estudo e vamos avaliar ela também. Deixa eu organizar aqui tudo. Vamos avaliar agora a ACF de estudo. Deixa eu abrir aqui. A câmera fica tão perto da Bíblia aqui. Olha aí, ó. Aqui eu vou ter que configurar a câmera, né? Porque ela ficou muito próxima. Vamos ver se dá pra ficar. O comentário é esse aqui, ó. Dá pra ficar, poxa. Daí, ó. Tá aí. Aqui ele junta o 7 com o 9, né? É isso aí. Uma coisa legal que a CF fez foi isso, juntou o contexto, né? Jesus não começa a falar no versículo 9, ele começa até antes do 7, né? A ideia começa lá no versículo 1. O contexto está no versículo 1, mas ela pelo menos abrange essa parte do texto que vai do 7 até o 9. Isso aí já é um ponto positivo, apesar de eu não ter lido o comentário ainda, não sei se ele vai comentar bem, né? Mas vamos ver aqui agora, ó. 7 ao 9, a pergunta: então por que me mandou, ou por que mandou Moisés? Essa pergunta que tem lá no versículo 7, se não me engano, disseram, vamos ver aqui no versículo 7, ó. Disseram eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Está no versículo 7, ele está comentando lá, ele vai até o 9, gostei, isso aí já foi um ponto positivo para a CF, tá bom? A pergunta, então por que mandou Moisés, revela o mau uso de Deuteronômio 24 pelos fariseus nos dias de Jesus. Moisés não ordenou o divórcio, ele o permitiu. E aqui já tem mais informação, né? Deus havia instituído o casamento no jardim do Éden. Ele não é o autor do divórcio, o homem é seu criador. No entanto, para proteger as mulheres hebreias de serem prejudicadas em um divórcio verbal, Moisés ordenou que isso fosse feito com uma carta de divórcio, que está no texto também, está laranjinha porque está no texto. Um contrato oficial por escrito que autorizasse um novo casamento. Alguns judeus tendiam a interpretar isso como uma desculpa ou licença para se divorciar sempre que quisessem. Portanto, Jesus apresentou uma exceção à intenção de não divórcio por Deus, ou para fornicação nesse caso aqui, que é o grego porneia. Trouxe o grego aqui. A Thomas Nelson não fez isso, né? Ela trouxe aqui. A Thomas Nelson traduz fornicação como... esqueci o termo lá. Esqueci, né? Pecados sexuais poderia ser traduzido, ó. Aqui já tem aqui abrange mais coisas, né? Pecados sexuais. Não se limitando apenas ao sexo antes do casamento, mas incluindo todos os tipos de pecado sexual, como adultério, esse homo aqui que eu não posso falar, porque a plataforma me condena, né? Isso aqui também estaria dentro do porneia, nesse caso. E a bestialidade, que é um pecado aí que também é bem comum no mundo, nem pesquise o que é, que você vai ficar assustado, tá? Entre os judeus, apenas o homem podia divorciar-se. Então, Marcos 10, versículo 12, reverte a declaração para sua audiência gentia. Gostei do comentário da CF, ela foi um pouco menor, embora tenha pego mais textos. O principal que eu gostei desse comentário é isso aqui que está na tela, ó. Deixa eu ver, não sei se vai aparecer, não vai aparecer na tela, né?
Enfim, o que eu gostei dele foi o fato de ter trazido a ideia da porneia aqui significar pecados sexuais e não limitando a um pecado só. Ele traz exemplos aqui também, fica mais fácil de fazer aplicações ou de entender o texto, mas ele também não vai trazer uma definição sobre se é possível ou não. Nenhuma das duas trouxe, na verdade. Elas informaram, mas não trouxe. Uma outra coisa também que ele vai tratar aqui é que Moisés ele não ordenou o divórcio, ele permitiu o divórcio. Como Jesus fala, né, por causa da dureza do coração do povo, Moisés permitiu esse divórcio aqui. Só que para não prejudicar as mulheres, e esse é o ponto que eu não vi na Thomas Nelson, mas eu vi na ACF, e é um ponto real, para não prejudicar a mulher, eles forneciam uma carta de divórcio. Como se isso fosse ajudar muita coisa, né? A mulher, às vezes, tem 30 cartas de divórcio na mão. E isso não ajuda mais nada. Então, mas enfim, ele trouxe essa informação aqui. Eu não gostei mais desse comentário do que da Thomas Nelson, cara. Eu gostei dos dois comentários. Porque a Thomas Nelson não trouxe a abrangência do termo porneia. E aqui trouxe. Acho que isso foi o grande diferencial da Bíblia de Estudo ACF. Ao mesmo tempo, ele foi menor do que deveria, porque nós temos o versículo 7, 8 e 9. E ele fez um comentário pequeno. Menor do que o comentário que a Thomas Nelson fez a respeito do versículo só. Então talvez a Thomas Nelson tenha usado mais do contexto do que a ACF. Não sei, o que vocês acharam aí? Mas eu gostei desse comentário, tá? Eu acho que ele completa muito bem o outro comentário. Agora, se eu tivesse só esse comentário, não sei se eu gostaria muito dele. Uma outra coisa interessante é que aqui embaixo, na Bíblia Estudo ACF, não vai dar para mostrar tudo aqui, a gente tem uma nota doutrinária a respeito do divórcio, tá? E aí tem um textinho aqui que pode complementar e ajudar a entender. Isso tem que ser somado à nota que você vai dar para a Bíblia, né? É bem interessante a gente ver esse auxílio a mais aqui. Mas como eu falei, eu gostei dos dois comentários, mas eu não sei se esse comentário foi melhor do que o da Thomas Nelson. E depois eu vou falar qual que eu gostei mais, tá bom? Depois eu vou falar qual que eu gostei mais. Vou abrir a CF, agora a NAA. NAA, que é uma das vitoriosas aqui do canal, como eu já disse, né? Ela ganhou vários torneios assim. E dessa vez nosso comentário tá aqui, ó. E ele é muito maior do que o das duas Bíblias, tá? Deixa eu ajustar aqui a câmera para pegar tudo, ó. Vamos ter que aqui afastar um pouco aqui para vocês verem o tamanho do comentário a respeito do versículo 9. Eu vou dar um foco aqui nela. Tava bonito, tava focadinho, né? Agora tá desfocado. Tá aí, ó. Porque é muito grande esse texto, hein? Eu vou ter que chegar mais perto aqui até. Vamos lá. É o maior comentário de todos até agora, né? Daí você já sabe por que a NAA costuma ganhar todos, né? Eu acho que já ficou claro, né? Quem é que tá ganhando pela quantidade aqui, pelo menos. Vai ser difícil até de ler, mas eu vou ler tudo com vocês, porque é um estudo isso aqui, né? Praticamente um estudo, ó. Vamos lá. Cada frase desse versículo é importante para a compreensão do ensinamento de Jesus sobre o divórcio. Quem repudiar a mulher? Vamos começar por essa parte, né? Parece um sermão expositivo, né? Quem repudiar a mulher? Repudiar é o grego apoluo. Eu estou falando grego errado, é porque eu não estudei grego, tá bom? Que sempre significa divórcio. Então essa palavra repudiar sempre significa divórcio em contextos sobre casamento. Alguns comentaristas têm afirmado que apoluo neste versículo significa separar-se, coisa que a Thomas Nelson comentou também, né? Ou mandar embora, o que implicaria separação, mas não divórcio. Porém, isto não é convincente em virtudes. Aí vai dar os motivos aqui, são 3 motivos, né? Primeiro, esta palavra não é usada com o sentido de separar-se em nenhum outro texto sobre o casamento. Tá? Esse é um dos motivos. Segundo, a mesma palavra significa claramente na pergunta dos fariseus, lá no versículo 3. Ok, a discussão em vigor entre os rabinos judeus era sobre o divórcio, não separação. Mais um motivo para apoiar essa ideia, né? E, portanto, deve ser entendida como tendo o mesmo sentido da resposta de Jesus no versículo 8 e 9, a pergunta dos fariseus. Então, caramba, o que é isso, velho? Que comentário gigante é esse? Completo. Na minha opinião, a NAA já ganhou.
Vamos continuar para ver se ela perde algum ponto? Duvido, hein? É muito grande o comentário, não vai dar para mim ler tudo. Então o vídeo vai ficar imenso, só na leitura da NAA. E tem outro lado ainda, você tá vendo que termina aqui, ó? É muito grande. Vamos ficar até o fim? Afinal de contas, a gente tem que julgar o comentário, né? Vai que eles vacilam no final. Se vacilar no final de um monte de comentário desse, complica, né? Falamos sobre a palavra divórcio lá no início. Agora vai falar sobre a palavra porneia, que quem fez isso foi a ACF. Foi um dos elogios que eu fiz a ela, né? Porneia. Primeiro ponto. Isso indica que o divórcio e o novo casamento, por causa de relações sexuais ilícitas do cônjuge, não são proibidos e, portanto, não constitui adultério. Esta é a única exceção feita por Jesus à exigência de que o casamento seja vitalício, uma vez que as relações sexuais ilícitas violam e, de fato, corrompem a união de uma só carne. Ela está limitando aqui o divórcio a relações sexuais ilícitas, sejam quais forem dentro do casamento, tá? A Bíblia NA limitou nesse caso aqui. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as passagens paralelas em Marcos 10 e Lucas 16 omitem o não sendo por causa de relações ilícitas, mas isto provavelmente se deve ao fato de que qualquer pessoa, independente da sua posição nos debates judaicos sobre o divórcio, aceitaria que o divórcio era permitido no caso de adultério. Isto é, a questão do divórcio por causa do adultério não estava em discussão no contexto imediato. Porém, Mateus inclui este relato mais completo das palavras de Jesus com uma cláusula de exceção, talvez para evitar qualquer possível mal-entendimento em outros contextos e possivelmente para situar o ensino de Jesus explicitamente dentro do contexto dos debates judaicos. Em benefícios aos seus ouvintes judaico-cristãos, né, isso aqui é o ponto. Nossa, eu li muito errado agora, né? É porque o texto é tão grande que eu não sei quando é que vai acabar. Parece que não vai acabar nunca. Mas vamos de novo aqui. Porém, Mateus inclui esse relato mais completo das palavras de Jesus, com a cláusula de exceção, talvez para evitar qualquer possível mal-entendimento em outros contextos e possivelmente para situar o ensino de Jesus explicitamente dentro do contexto dos debates judaicos. Não vai acabar nunca o texto. Em benefício dos seus ouvintes judaico-cristãos. Olha o tamanho desse texto. É muito grande para uma letra pequena dessa. Meu Deus do céu. O cara esqueceu que estava fazendo a nota de Bíblia de estudo, gente? Quer fazer um livro? Mesmo assim, está muito melhor do que os outros, né? Observe também que Mateus, às vezes, inclui exceções explicativas que Marcos e Lucas não incluem. Por exemplo, em Marcos 8,12, Jesus diz: "Em verdade lhe digo que nenhum sinal será dado a esta geração." Ao passo de que Mateus 16,4 diz: "Nenhum sinal será dado senão de Jonas." É que tem uma inclusão, tá vendo? Que o outro não colocou, é que trouxe, né? Segundo o terceiro ponto. Alguns têm alegado que porneia, neste contexto, se refere a um tipo muito específico e restrito de imoralidade sexual, ou seja, relações sexuais entre parentes próximos ou imoralidade sexual e descoberta durante o período de noivado. Quem sustenta... Vocês acham que acabou? Vocês acham que acabou isso aqui? Não é à toa que ela ganha todos os debates, ó. Tá aqui, meu filho, mais 1 milhão de textos pra gente ler. E eu vou ler porque eu também tô aprendendo. Você tá aprendendo? Se você tá aprendendo, curte o vídeo. Considera colaborar com o canal sobre Bíblias, tá? Se você quiser ser apoiador do canal, é aqui, ó, esse QR Code aqui, beleza? Pode ser apoiador do canal, tem um link também na descrição. Mas eu tenho que me recuperar, porque realmente é uma leitura muito extensa, né? Quando a gente abriu a Thomas Nelson, parecia que tinha um comentário grande, né? E aí eu li todo o comentário. Quando eu abri a ACF, o comentário era menor. Eu reclamei. E quando eu abri a NAA, os dois comentários ficaram pequenos e limitados. E de repente o comentário da NAA tomou o vídeo todo. O que eu posso fazer? Ela venceu, né? Na minha opinião, ela venceu. Mas já vou falar a minha opinião e bota a opinião de vocês aí também, ó. Aqui a continuação do texto, eu nem sei mais o que eu tava lendo, porque eu tava lendo um monte de coisa, né? Vou voltar aqui, ó. Alguns têm alegado que porneia, nesse contexto, se refere a um tipo muito específico e restrito de moralidade sexual. Quem sustenta esta posição argumenta, então, que o divórcio, em qualquer outro caso, é sempre proibido. É uma posição, tá vendo? A gente teve essa noção lendo um dos dois comentários ali, mas eu falei sobre isso aqui, só que ele está ampliando essa posição. Muita coisa, né, cara?
ou que ainda que o divórcio seja permitido, um novo casamento nunca é, outra posição. Contudo, o termo porneia, agora ele vai trazer uma posição, isso aqui que é importante, né? O termo porneia tem uma gama maior de significado no uso comum, coisa que a ACF fez, a Thomas Nelson acho que não fez, né? Se eu me engano não fez. Referindo-se a qualquer encurso sexual contrário aos padrões morais da Escritura, e nada nesse contexto indicaria que ele deve ser entendido em um sentido tão restrito. Então, a posição da NAA é que o termo porneia, ou imoralidade sexual ali, não tem a ver apenas com traição, mas com outros tipos de problemas sexuais. Na realidade, tudo é traição nesse caso, né? Que nome vai ter esse tipo de imoralidade sexual, né? É chifre no final das contas, mas não é o que os fariseus faziam, de qualquer forma, né? Como eu disse, eles estavam se divorciando de qualquer jeito só para ter um novo casamento. Jesus ele está limitando e ampliando ao mesmo tempo. Limita pecado sexual, e o que é pecado sexual? Várias coisas, é isso que ele fez. E a NAA trouxe essa compreensão pra gente, né? Agora, e ela vai falar aqui também sobre uma nota de 5, 31 e 32, que nem louco eu vou ler aqui, porque deve ser 5 folhas também, né? Deve ser grande. Quem repudiar e casar com outra, comete adultério. Essa questão agora de quem se repudia de qualquer forma, por qualquer motivo, e vai se casar de novo, né? Ó, o tamanho do texto. Eu até queria confirmar com vocês se a Patmos deixa esse comentário grande. Porque lá eles também são bem doutrinários, né? Eles seguem à risca aquilo que eles acreditam. Então, geralmente, eles cortam esse tipo de comentário. Comenta nos comentários se eles cortaram ou mantiveram todo o comentário, tá? Quem repudiar e casar com outra comete adultério. Esse é o terceiro ponto. Como eu falei para vocês no início, parece um sermão expositivo, né? Porque ele tá pegando cada trecho do texto e comentando. Muito, muito bom isso aqui. Você tem noção de como eu fiquei surpreso vendo esse monte de comentário. Primeiro ponto. Se um comentário é obtido por qualquer outra razão que não relações ilícitas, não sendo por causa disso, então o segundo casamento começa com adultério. Jesus está proibindo o divórcio por causa das muitas razões triviais tão frequentemente usadas no século I e que levavam à injustiça generalizada, especialmente para mulheres cujos maridos repetidamente se divorciavam delas. Esse é o primeiro ponto. Muito bom. Segundo ponto. E o que se casar com a repudiada indica que o segundo casamento, embora comece com adultério, ainda é um casamento. O que se casar, né? Cadê? E o que se casar... Então ele reconhece como casamento que começa com o divórcio. Uma vez que ocorreu um segundo casamento, seria ainda mais pecaminoso rompê-lo. Ih, rapaz! O segundo casamento não deve ser entendido como um viver contínuo em adultério, pois o homem e a mulher estão, então, casados um com o outro, não com uma pessoa qualquer. Isso aqui abre várias discussões, hein? Isso aqui abre várias discussões, hein, pessoal? O que vocês acham? Bota nos comentários aí, porque achei o ponto mais polêmico aqui. Eu tenho que pensar sobre isso, para falar a verdade com vocês, não pensei nisso aqui ainda. Caso ocorra exceções, relações sexuais ilícitas, caso ocorra a exceção, a consequência é que um novo casamento para a repudiada não constitui adultério, sendo, portanto, admissível. Quarto ponto, o divórcio deve se lembrar, é permitido, porém não exigido no caso de relações sexuais ilícitas. Aquela ideia, né? Você foi traído, você não é obrigado a se divorciar, você se divorcia se você quiser. É essa a questão. Não é uma lei que vai te obrigar a se divorciar. Você pode tentar restaurar seu cônjuge, você pode orar por ele, né? Você pode não se divorciar se você quiser, tá bom? Eu sei que é difícil, mas o texto realmente não está obrigando, ele está informando. A intenção de Deus é que o casamento seja para toda a vida. Consequentemente, isso fornece uma boa razão para se fazer todo o possível para alcançar a restauração e o perdão no casamento, antes de se tomar providências para dissolvê-lo com o divórcio. Isso torna o ensino de Jesus fundamentalmente diferente de todo o judaísmo no século I, que exigia o divórcio no caso de adultério. Sobre questão do divórcio e deserção, veja 1 Coríntios 7, versículo 15. Cara,
Que comentário grande, tá? Olha o que eu acabei de ler. Eu quero saber a opinião de vocês, embora o comentário seja grande. Ele foi bom? Porque tem isso, não adianta ser grande se não for bom. Mas foi muito grande, né? Foi surpreendente a quantidade de texto que o autor desse comentário fez. E aí ele usou o contexto do texto, ele usou o histórico lá da época deles, e na minha opinião, a NAA venceu mais uma vez, e na realidade ela humilhou as outras bíblias mais uma vez, né? A NAA da SBB tá de parabéns, esse comentário aqui. Eu vou colocar ela como primeiro lugar, e segundo lugar e terceiro lugar eu vou deixar as duas juntas, porque eu gostei das duas, mas eu não sei quem ficou melhor do que quem aqui. Aí vai ficar a cargo de vocês, né? Eu acho que a NAA realmente trouxe um estudo do texto, ao invés de trazer uma pequena nota de comentário. E eu fiquei impressionado com ela, não sabia que ela ia fazer isso aqui. Eu não leio os comentários antes de gravar, tanto é que eu tive que regravar parte desse vídeo porque eu não tinha lido, né? E surpreendeu aqui, porque eu acabei de descobrir isso com vocês, tá bom? Eu tô vendo aqui que vocês estão colocando comentário, né? Mas você não colocou, então coloca um comentário aqui e a gente vai fazer mais vídeos assim. Agora eu quero saber de você que chegou até o final. Quais temas você quer nos próximos vídeos? Coloca aqui que eu vou pegar e vou fazer uma seleção aqui pra gente tratar também. Fiquem todos com Deus, curtam, se inscrevam no canal, e tarde demais, acho que nem 1% viu eu falando isso aqui. Então olha só, você é parte do pouco que chegou até aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal e tem outros vídeos aparecendo aqui, assista também. Fique com Deus e tchau, tchau.